Versículo 9 agora, aonde eu queria chegar. Versículo 9, então vamos ler juntos? Diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, o que Deus disse? Onde estás? Então vamos ler de novo versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Então, veja que a primeira coisa que Deus falou para Adão, depois que ele pecou, foi, onde estás? Deus não disse para Adão, o que você fez? Às vezes, quando as pessoas erram conosco, e isso, os pais fazem muito isso com os filhos, né? Quantas vezes a gente já falou para o nosso filho, o que você fez? Não é assim? A primeira reação nossa, o que você fez? E quando o Adão, porque a responsabilidade estava com Adão, apesar da Eva, foi a primeira, mas a ordem era para Adão. Então quando Deus ele vai abordar o Adão, ele não diz assim, o que você fez? Mas Deus diz o quê? Onde você está? Sabe por quê, irmãos? Porque para Deus, pior do que errar, pior do que pecar, para Deus, é quando a gente deixa de ter comunhão com Ele. É quando a gente deixa de ter a intimidade com Ele. É quando a gente deixa de ter comunhão com as coisas de Deus. Porque nós sabemos hoje no Novo Testamento, nós aprendemos há um tempo atrás, até porque Jesus veio, morreu na cruz, e Ele aniquilou o pecado. Somos falhos, somos errantes, mas o pecado, no que diz respeito à condenação, isso já foi resolvido na cruz. Isso já foi resolvido, porque Jesus já veio. Lembra o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Então, o pecado foi tirado ou não? Ou nós cremos que o pecado foi tirado ou não cremos. Então, o pecado no que diz respeito à condenação já foi resolvido. Ninguém vai perder a salvação por causa do pecado. As pessoas vão perder a salvação porque elas não creram e não aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz. É aquela história que a gente já contou várias vezes do rapaz que recusou a carta de perdão do governador que estava vestido do quê? De pastor. Com a Bíblia na mão, a carta estava lá. O rapaz estava lá preso, foi um homicida, e o governador chegou ali com a carta, o carcereiro falou, olha, ele veio para orar por você, não quero saber de Deus, não quero saber de oração. O homem estava revoltado. O governador, disfarçado de pastor, foi embora. Aquele rapaz perdeu a oportunidade de receber o perdão definitivo. Foi condenado, chegou no dia da sentença, o que ele falou nas últimas palavras? Quero que todo mundo aqui saiba que estou sendo sentenciado, não pelos atos que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. E quantas são as pessoas hoje que estão recusando a obra de Cristo? Estão recusando aquilo que Jesus fez na cruz. E o apóstolo Paulo chama isso, sabe o quê? De anticristo. A gente pensa que anticristo é um homem que vai vir, uma figura, um político que vai vir, mas anticristo é todo aquele que recusa o evangelho. Tem muita religião evangélica que não sabe que está sendo, na verdade, anticristo. Porque tudo que prega não tem Cristo. Tudo que prega é lei de Moisés, rituais judaicos, coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Tudo que é contra o evangelho é contra Cristo, e tudo que é contra Cristo é o quê? É anticristo. Olha o perigo que essas pessoas estão vivendo e não sabem. Claro que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas a partir do momento, até coloquei uma mensagem nas redes sociais esses dias, a partir do momento que a gente conhece a verdade do evangelho, mas prefere viver na religião, então já não sou mais inocente. Por quê? Porque eu preferi viver nas práticas religiosas, nas práticas pagãs. Por isso que quando eu tive um encontro com o evangelho, estando na religião, eu falei para minha esposa, não tem como mais. Eu não vou fazer isso. Não vou viver mais isso. Por quê? Porque eu conheci o evangelho. E se eu fizer, eu estarei errando diante de Deus.
Então eu prefiro o quê? Abrir mão. Por quê? Porque eu conheci a verdade. Se eu continuasse nas práticas da religião, eu seria conivente com o pecado. Estaria desagradando a Deus, sabendo da verdade, sabendo que Jesus não ensinou isso, Jesus não ensinou aquilo, e eu fazendo e ensinando para as pessoas. Então veio um temor no meu coração, e eu conversava com a minha esposa e falava, ó, não tem como mais conhecer a verdade e viver como se não conhecesse a verdade. Se eu continuar, eu vou prestar contas. Então, quando Deus fala para Adão, onde estás? E não, o que você fez? É que para Deus o mais importante é a gente estar com Ele. Mas, claro, isso não é uma carta para a gente viver no erro, não é isso. Mas nós somos falhos. Cada um de nós aqui somos falhos. Nesse ano de 2026, nós vamos cometer erros. Não o que a gente quer. Quem tem consciência disso? Quantas vezes a gente já orou, Deus me perdoa, não quero mais ser assim. Quando você se pega, você está ali daquele mesmo gênio, aquela mesma maneira de falar, e você vai de novo, Senhor, me perdoa. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu tenho feito. Irmãos, eu fico imaginando, se o apóstolo Paulo disse isso, quem sou eu para achar que eu sou perfeito, que eu sou melhor? E a gente vê muita gente aí, desculpa a expressão que eu vou usar, arrotando a santidade. Quem conhece gente assim? Não, porque igual a parábola do fariseu e do publicano. Lembra do fariseu? Ó, Senhor, graças te dou que eu não sou como os demais homens. Que eu faço isso, faço aquilo e não sou como esse pecador. Quer dizer, era o religioso. O religioso é assim. Aí veio um pecador humilde e sincero, não escondeu nada de Deus e disse o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu sou um pecador. Então, Jesus mesmo disse naquela parábola, esse voltou para casa justificado e não o religioso. O religioso que quer mostrar uma imagem de que não é, que quer mostrar uma coisa melhor do que os outros. Mas vive errando, vive pecando, porque o religioso fala mal da vida dos outros. Não é verdade? O religioso está sempre arrumando confusão, sempre apontando o dedo para os outros, sempre acusando as pessoas. Só de se achar melhor que os outros já está cometendo um erro. Então, antes da gente participar da ceia, o que Deus ele quer? Ele quer a nossa sinceridade. Quando Jesus disse, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai, lá em Mateus 5, ele não está falando que a gente nunca vai errar, ele sabe que a gente é falho, que a gente é ser humano. Essa perfeição é a sinceridade. De você perceber que cometeu algo de errado, Senhor, me perdoa, eu não queria fazer isso. E seja com o próximo. Não diz lá em Tiago, confessai as vossas culpas uns aos outros. Porque a coisa mais difícil de um religioso é confessar o seu erro. Porque a imagem é mais importante. Agora, para Deus é o contrário. É a nossa humildade, é a nossa sinceridade de falar, olha, eu errei. Como eu tenho falado nesses últimos tempos, eu estava errado em muita coisa da religião. Quem está entendendo? Eu não tenho vergonha de falar, pelo contrário, eu tenho prazer de falar isso. Eu vi até umas coisas antigas minhas nas redes sociais. Aí minha esposa falou assim, você não vai tirar? Falei, não, é para todo mundo ver o quanto religioso eu era, porque eu posso falar com propriedade, com autoridade, que eu vivi isso. Como o Jó disse, falei do que não sabia, mas hoje os meus olhos te veem. Então eu não quero mostrar uma falsa imagem. Eu quero falar dos meus erros, quero falar das coisas erradas que eu reconheço que eu vivia. Estou falando ministerialmente, estou falando da religião. E não tenho nenhuma vergonha, porque é para ajudar as pessoas. Então o que Deus quer? É que a gente não saia, irmãos, da comunhão. Amém? Nós não vamos aqui nascer e falar, Senhor, nesse ano nunca mais eu vou pecar. Será que isso vai acontecer? Não tem como. Somos seres humanos. Às vezes a gente exige isso dos nossos familiares. Quantas vezes eu prometi para minha esposa, olha, não vou mais ser assim.
Eu fui ver aquele jeito, estava de novo. E o amor só aumenta por isso, porque um vai perdoando o outro, um vai, maneira de falar, vai convivendo com o outro. Não é assim? O amor é assim. O amor cresce nas diferenças, né? Ela gosta de buchada de bode. Eu não gosto, nem do cheiro. Mas se ela quiser comer, eu tenho que ir. E tem coisas também em mim que ela não gosta. Mas já estamos casados há 30 anos. Né? Então, erro tem, vai ter a vida toda. Tem coisas que talvez já prometi para ela tantas vezes, não quero mais ser desse jeito, não vou mais ser assim. Eu me pego, eu estou assim de novo. Só que nós estamos sempre o quê? Unidos. É a mesma coisa com Deus. Não adianta ficar falando para ele, nunca mais, Senhor, eu vou fazer. Claro, tem coisas, é óbvio, coisas que... O que eu estou falando aqui são de defeitos humanos, amém? Agora, é claro que tem coisas que a gente tem que abandonar, né? Como vício, prostituição, essas coisas, mas não vou entrar nesses detalhes. Estou falando de defeitos humanos. E que a gente tem que ser sincero diante de Deus. E mesmo se um dia você cometer uma falha, não saia da comunhão. Porque o que acontece... Quando uma pessoa começa a ver que não consegue vencer os seus defeitos, aí a pessoa vai se entristecendo e ela vai se distanciando das coisas de Deus. Aí já não consegue mais orar, já não consegue mais meditar na palavra, já não consegue mais acreditar que possa vencer tal situação. A pessoa vai se esfriando e Deus não quer isso. Olha o que, para a gente finalizar, o salmista fala no Salmo 73. Abre aí, Salmo 73. E ele diz assim: assim o meu coração fez o quê? Se azedou. E sinto picadas nos meus rins. No contexto geral, que eu não quis ler tudo, ele fala que ele teve inveja dos ímpios que prosperavam. Passou pela cabeça dele, em vão eu servi a Deus, porque eu faço tanta coisa para Deus e tem gente que não faz nada e prospera mais do que eu. Era aí, nesse contexto. E então, o coração dele, ele disse, meu coração se azedou. Quer dizer, ele ficou muito chateado. Coisa humana, né? Quem já ficou chateado? Todos nós. Já ficamos tristes, chateados. Só não pode isso durar, né? Só não pode isso continuar. Somos humanos, a gente tem que vencer a chateação, tem que vencer a mágoa, o ressentimento. Então ele disse, o meu coração, versículo 21, se azedou e sinto picada nos meus rins. Quer dizer, o emocional estava afetando o quê? O corpo. Olha, irmãos, isso é muito sério. É comprovado pela ciência que a maioria das doenças, não tudo, mas a maioria de origem emocional. Emocional. Então ele está dizendo, eu fiquei azedo. Talvez ficou uma pessoa amargurada, rancorosa, chateado com todo mundo, né? Rancor no coração. E ele disse, eu comecei a sentir picadas nos meus rins. Quer dizer, sintoma no corpo. Eu já passei por isso. Alguém já passou por isso? Você está numa situação, num estresse, daqui a pouco você vai ver que você está com sintoma no corpo. E você acha que é por isso, por aquilo, e não percebe que é por causa do estresse ou da ansiedade. Aí ele diz, sinto picada nos meus rins. Versículo 22. Assim, o que ele diz agora? Me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Quer dizer, ele ficou tão revoltado, tão nervoso, tão chateado, ficou uma pessoa insuportável. Mas olha o que ele diz agora. Todavia, versículo 23, estou de contínuo contigo. Amém, irmãos? Em outras palavras, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu não estou numa fase boa, ele está falando, mas eu estou com o Senhor mesmo assim. Mesmo me arrastando, eu estou com o Senhor. É isso, irmãos. Deus não está perguntando para mim e para você o que você fez. Você vai para o inferno, porque a religião é assim, né? Qualquer coisa, você vai para o inferno. Não. Jesus sempre está estendendo a mão para nós. E se a gente está se afastando da comunhão, ele está perguntando o que você fez. Ele está perguntando onde que você está, onde é que você está indo.
E talvez nós já tivemos, em algum momento da minha vida eu já tive esse momento, não de distância física, que ele habita no nosso coração, mas esse distanciamento das coisas de Deus, de deixar de meditar na palavra, de orar. Cada um de nós talvez já vivemos isso por causa de um problema, ou de uma chateação, de uma tristeza. Ou talvez até por causa de um pecado. Porque quando a pessoa comete o mesmo pecado, sabe que pecou, que errou, quer dizer, ao invés de se apegar com Deus, o que a pessoa faz? Ela se distancia das coisas de Deus. Aí vem o medo, sentimento de culpa. Mas Jesus não vai nos oprimir como a religião oprime. Jesus não vai nos punir como a religião pune. Jesus não vai, maneira ministerial que eu vou falar agora, não vai nos colocar no banco como a religião coloca. Jesus vai estender a mão e falar, fica aqui comigo. Eu vou curar tuas feridas. Eu te perdoo. Vai e não peques mais. Eu vou te ajudar a vencer esse pecado. Eu vou te ajudar a vencer esse gênio que você tem. Eu vou te ajudar. Então, não é o que você está fazendo, é onde que você está. Quem sabe ele está perguntando hoje para você, para alguns, ou para todos, ou para um, hoje aqui, onde é que você está indo? Onde que você está? Você está meio sumido daquela oração no quarto. Talvez a oração aqui você faz, mas e a oração no quarto? E a oração naquele cantinho na sua casa, ou lá no seu trabalho? E aquele momento devocional de leitura, de meditação, perdão, não ficar só no que recebe aqui, quando estamos reunidos aqui, mas em casa ter um tempo, falar, Jesus, revela o Evangelho para mim, mostra para mim. E aquele momento íntimo com Jesus, que a revelação vem e você começa a sorrir de alegria. Puxa, olha o que eu estou aprendendo. Era o que acontecia comigo. Começava a vir as revelações do Evangelho, eu ria sozinho, queria falar para minha esposa, olha. E já antigo de igreja, mais religioso. Então, talvez Jesus está falando isso para você. Onde você está? Cadê você? Ele não está perguntando, o que é que você fez? Uma vara na mão para te punir, para te chicotear, para colocar você de castigo? Não. Ele só está perguntando, onde você está? Onde você está indo? Fica comigo. Como o Asaf falou, olha, eu estou desse jeito. Versículo 25. Asaf é como se ele falasse assim, eu estou desse jeito. Né? Mas o que ele disse aqui no versículo 23, perdão. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Amém? Então, não importa o que você fez, que situação você chegou, aonde você foi. Talvez se você nem consegue mais acreditar em você. Mas Jesus está falando, fica de contínuo comigo. Que as coisas vão se acertando. O importante é você estar com Ele. Eu tenho meus defeitos. Quem tem defeito aí? Cada um tem o seu. Mas nós não podemos largar do Senhor. E fica com Ele. Amém? Tem coisas que a gente vai vencer, tem coisas que a gente não vai vencer. Você sabia disso? Lembra que o apóstolo Paulo falou para Jesus, Senhor, livra-me. 3 vezes ele orou. O que Jesus disse? A minha graça te basta. Eu entendo que Paulo não se livrou daquele em vida. Só depois que morreu. Então tem coisas que a gente não vai talvez se livrar. Mas a gente vai continuar com o Senhor. Andar com Ele, ficar com Ele. Sempre acreditando, Ele está aqui comigo.